Opa, e vamos começando aí o nosso quinto módulo do Me Ensina E. Agora sim a gente está entrando no módulo onde a gente vai criar bastante coisa aqui dentro do After Effects. Vocês vão ver, nós vamos explorar duas ferramentinhas que são essenciais para quem quer trabalhar com Motion, que são as ferramentas de texto e a ferramenta de criação de shapes e máscaras. Mais para frente vocês vão entender tudo isso daí. Mas nessa primeira aula, quero dar uma introdução para vocês com relação aos textos. Vocês já viram e tiveram a possibilidade de inferir como funciona a ferramenta de texto do After Effects naquela aula que eu falei sobre importação de material do Photoshop, né, que eu mostrei como que eu tinha editado o texto ali e tal, mas acredito eu que não tenha sido muito possível entender completamente como que funciona esse lance de criar o texto e de editar o texto. Então, nessa aula aqui, eu vou fazer isso para vocês e vou explicar tudo bonitinho. Bom, a ferramenta de texto é acessível através desse botão aqui em cima, Horizontal Type Tool, que se você deixar clicado aqui, você consegue acessar a opção Vertical Type Tool. Como vocês devem imaginar, horizontal é o mais comum, né, escrever o texto no horizontal, e o vertical é se você precisar escrever o texto de cima para baixo ou de baixo para cima, na posição vertical, né, meio óbvio, mas enfim. Então, vamos usar aqui a ferramenta de texto horizontal e vou mostrar para vocês duas formas que vocês têm de adicionar um novo texto. Primeiro, é o seguinte, se você clicar em qualquer lugar aí da sua composição onde não tenha um outro texto pré-existente, você vai ver que vai aparecer essa barrinha vermelha e você vai poder digitar o seu texto. Olha só. E aí quando você pressiona a tecla Enter do seu teclado numérico, você consegue visualizar aqui a sua camada, os pontos de controle de transformação, né? Aqui ó, o Anchor Point bonitinho, tem aqui tudo que está em volta aqui, né, pra gente saber o tamanho da nossa camada. Inclusive, se não estiver aparecendo isso daqui, ó, clica nesse botão aqui embaixo, ó, Mask and Shape Path Visibility, que você vai conseguir ver, tá? E aí, ó, deixa eu colocar ele aqui mais pro centro. Beleza, essa daqui é uma forma. A gente tem aqui o nosso texto com o ponto de controle exatamente em volta dele, né? As propriedades de transformação estão exatamente aqui em volta. Então, se eu pressionar Ctrl Alt Home, a gente joga o nosso ponto âncora ali no meio e conseguimos rotacionar esse cara aqui, por exemplo, dessa forma que vocês estão vendo. Vocês vão entender por que eu estou mostrando isso. Eu vou adicionar o texto de uma outra forma agora. Voltar aqui na Horizontal Type Tool e agora eu vou fazer o seguinte, em vez de clicar aqui, eu vou clicar e arrastar para desenhar uma seleção retangular aqui na minha composição. E como vocês devem estar imaginando, isso aqui nada mais é do que a famosa caixa de texto do Word, do PowerPoint, do Photoshop, qualquer programinha aí onde você consegue adicionar texto tem essa função. Então você pode digitar o seu texto bem aqui e ele vai ficar dentro da caixa. Vocês viram que eu não parei de digitar, só que ele não está aparecendo aqui dentro da caixa, porque justamente a gente atribuiu esse limite para ele. Então se eu pressionar Ctrl A para selecionar todo o meu texto e diminuir o tamanho dele aqui, ó, olha só, ele vai aparecendo ali, ó. Bacana, né? E aí qual que é a grande diferença? Aqui a gente tem esse nosso texto dentro da caixa. Deixa eu até mudar uma opçãozinha aqui, já vocês vão entender. Nosso textinho está aqui dentro da caixa. Pronto, resetei tudo bonitinho ali, ó. Nosso texto agora sim está exatamente dentro da caixa. Se a gente clicar aqui fora, ó, e selecionar a caixa, veja que o nosso ponto âncora está aqui fora também, mas se a gente der o Ctrl Alt Home, ele vai exatamente ali para dentro do texto. Se a gente clicar nesse cara aqui, ó, a gente consegue acessar as propriedades da caixa. Então, posso digitar mais texto aqui. E ele vai continuar dentro da caixa bonitinho. Se a gente diminuir o tamanho da caixa, ó, o texto pode sumir. Agora, se a gente voltar aqui na nossa linha solo, né, a nossa linha que está aqui sozinha, a gente pode digitar o nosso texto, pressionar a tecla Enter quando a gente quiser fazer a quebra da linha e continuar com mais texto. Qual que é a grande diferença? Quando a gente tem essa caixa, a gente consegue delimitar exatamente qual que vai ser a posição do nosso texto. A quebra de linha é automática. Já aqui, a gente não tem isso, tá? Então, quando que você vai usar cada uma das duas coisas?
Você vai usar a caixa de texto quando você precisar colocar um texto dentro de um lugar. Tipo, você tem um retângulo ali e você precisa que esse texto fique sempre dentro do retângulo. Então você desenha... Eu tô explicando isso aqui, mas não tá fazendo sentido, né? Pera aí, deixa eu desenhar um retângulo aqui para ficar mais fácil. Ó, desenhar um retângulo aqui. E aí vamos supor que você precise de um texto que fique dentro desse retângulo. Se você simplesmente clicar aqui no retângulo e colocar o seu texto, ele vai ficar indo para fora aqui, vai dar maior trabalho para você diagramar. Então o que você faz? Você desenha uma caixa de texto aqui dentro, onde precisa estar o texto, e aqui você, coloca o seu texto. Ele fica bonitinho aqui dentro do retângulo. Bacana, né? Bacana, né? Então, simples assim para você colocar o seu texto aqui dentro de um objeto, de algum lugar. Vocês vão ver que a gente vai trabalhar coisas bem legais aí com essa ferramenta de texto mais pra frente. Mas voltando aqui, eu vou voltar aqui para o meu texto na linha única para mostrar para vocês algumas outras possibilidades. Vou manter aqueles outros ali também, que vão ser interessantes. Mas vamos dar uma olhadinha aqui rapidamente nessa caixinha de character, ou caractere, né, em português. Então, o negócio é o seguinte, aqui é bem simples. Aqui no topo você consegue escolher qual fonte você quer utilizar para o seu texto. Praticamente todas as fontes funcionam aqui dentro do After, tá? Sem problema nenhum. As que tem itálico, negrito, também vai funcionar tranquilo. E é mais legal que daqui a pouco vocês vão ver uma coisa bacana que dá pra gente fazer aqui dentro do After, com relação a isso, né? Bom, então você escolhe aí essas propriedades básicas, você consegue escolher a cor, clica aqui, ó. Você escolhe a cor que você quiser para o seu texto. Se você quiser, aqui já tem, ó, o branco e o preto sempre certinho para você só clicar. Se você quiser selecionar alguma coisa que já tem aí na sua comp, você clica aqui, seleciona, bacana. Mas eu vou voltar aqui pro meu vermelho. E agora, outra coisa legal que dá para você fazer, se você clicar aqui embaixo, a gente consegue ativar o stroke, ou seja, o contorno aqui no nosso texto. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, um contorno preto no meu texto. E aí, para eu controlar o quanto de contorno que isso vai ter, você pode mudar esse valorzinho aqui embaixo, ó. E aí ele fica maior ou menor, né, esse contorno. E você pode mudar o modo de composição, digamos assim, do nosso stroke, né, do contorno. Ele pode ficar abaixo do texto ou acima do texto, tá? E aqui você consegue mudar a grossura, digamos assim, do seu contorno, beleza? Se você não quiser mais contorno, você pode clicar aqui, ó, quando tá com esse quadradinho do stroke por cima, significa que é ele que você está alterando. Então você pode marcar aqui, ó, e não temos mais stroke. Se você quiser voltar ao stroke, você volta a cor ali, normal. Se a gente clicar novamente aqui no Fill e clicar aqui, ó, em No Fill Color, a gente tem apenas o stroke, apenas o contorno. Bacana, né? Bom, então agora deixa eu voltar aqui minha cor. Deixa eu diminuir aqui o tamanho do meu texto. Para diminuir o tamanho do texto é simples. Muda esse valorzinho numérico aqui, ó. Quanto menor o número, menor o texto. Quanto maior o número, maior o texto. Simples assim, como qualquer outro editor de textos. Aí aqui a gente tem algumas opções de diagramação. Primeiro, essa daqui, ó, esse VA com esse tracinho embaixo. Essa daqui é a distância geral entre as letras, que a gente chama de kerning, tá ok? Aqui do lado, quando a gente seleciona apenas quando a gente coloca a nossa barrinha em alguma posição do texto, você pode alterar esse outro VA aqui, que também é a distância entre os caracteres, só que isso daqui é independente, então você consegue mudar essa distância para cada caractere. Por exemplo, eu estou vendo aqui que a letra S está muito distante da letra E. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui o meu cursor em cima da letra E, entre a letra S e a letra E, e eu posso diminuir essa distância aqui entre os dois, ó. Eu clico e arrasto ali, eu consigo diminuir ou aumentar a distância sem alterar a distância dos outros, o que é mais legal. Então se eu quiser juntar aqui um pouquinho o T e o A, posso também, olha lá, ó. E a gente vai fazendo essas mudanças no nosso texto. Vou juntar a letra O aqui também. E aí a gente ainda tem
aquela distância geral, que é esse VA com a setinha maior embaixo, tá? Já aquele um que está aqui em cima, só vai funcionar quando a gente tiver mais de uma linha. Tipo isso daqui, ó. Eu posso selecionar o meu texto e mudar esse valor aqui, ó, que tem esse A sobre A, e a gente consegue deixar eles mais próximos, olha só, bem pertinho do outro, ou as linhas mais separadas, tá? Bem legal, bem bacana para você conseguir modificar a distância entre os seus textos. O que você pode fazer com isso aqui, por exemplo? Vamos supor que você queira dar um aspecto bem retangular aqui para sua caixa de texto. Então você pode aumentar o tamanho dessa linha aqui do meio, né? Você pode diminuir a distância entre as linhas. Você pode aumentar um pouquinho, talvez, a distância entre as letras, né? Para não ficar tão grudado. E aí, ó, a gente tem um aspecto bem retangular aqui para nossa caixa de texto. Ferramentinhas básicas aí de diagramação, tá? Se você manja um pouco de InDesign, você tira isso daqui de letra. Vamos lá. Continuando, a gente tem agora as ferramentas de distorção de caracteres, que são essas aqui embaixo. Por exemplo, essa primeira aqui a gente tem a escala vertical do texto. Ó. A gente consegue distorcê-lo verticalmente. Do lado é a distorção horizontal. E aí, aqui a gente tem a distorção, que na verdade não é uma distorção, é um reposicionamento do nosso texto. Esse cara daqui, ó, da inferior esquerda, se você selecionar, por exemplo, a letra E e a letra U, você consegue alterar a posição deles, ó, deixar eles para cima ou para baixo. Se você quiser fazer isso com o texto todo, você pode também, mas não vai fazer diferença. Isso aqui é para casos como, por exemplo, você precise dar um fake aí, sei lá, você vai escrever primeiro colocado. O que você pode fazer? Vamos supor que sua fonte aí não tem esse caractere aqui, ó. Na verdade, essa fonte aqui já não tem. É aquele caractere de primeiro, né? Vocês sabem do que eu estou falando. Então, o que você pode fazer? Você pode diminuir aqui o tamanho da letra O e subir essa letrinha aqui, ó. Deixar ela bem próxima ali do 1 e deixar ela mais juntinha do 1 também. Vou diminuir bastante aqui o tamanho dela e subir ela mais um pouquinho. Olha lá, ó. E aí a gente tem um fake daquele caractere de ordenação de números, né? Primeiro, segundo e tal. Bem simples, bem fácil aí de vocês utilizarem. Opa! E aí, a última coisa que a gente tem é esse lance aqui que é de modificação de caracteres especiais, tá? Como você pode ver aqui tem um ideograma aqui, se eu não estou enganado, eu não manjo muito de línguas orientais, mas é um símbolo de línguas orientais, tipo japonês ou chinês. Então, se você tiver um símbolo especial, você consegue alterar, acredito eu que seja a distância aqui, ó, entre os caracteres especiais, tá? Fica aí de curiosidade para vocês. E uma coisa que eu tinha falado para vocês, que era que a gente consegue dar um fake aqui na nossa fonte. Olha só que bacana. Eu gosto de usar muito uma fonte chamada de Bebas Neue. Na verdade, eu prefiro a variação Bebasky, que é essa daqui. Deixa eu dar uma separadinha nela. O que eu gosto de fazer nessa fonte? Essa fonte ela não tem itálico, ó. Só tem regular, não tem nem negrito. Só que esses dois botões aqui, a gente consegue falsificar o negrito e falsificar o itálico. Então, se eu clicar aqui, ó, ele fica com negrito falso. Olha lá como ficou bem mais pesado o texto. E aqui é o itálico falso. Bacana, né? Então, caso você precise, caso você ache que seja legal usar itálico ou negrito e sua fonte do coração não tem itálico ou negrito, você pode usar esse botão tranquilo, beleza? Deixa eu mudar aqui a fonte novamente. Vai ser essa daqui agora. Que aqui eu tenho uma coisa bem legal também. Temos a opção de All Caps e Small Caps. Se a gente selecionar um texto e clicar aqui em Small Caps, se a gente selecionar um texto e escrever esse texto, sei lá, totalmente sem caps, né? Caps são os textos em caixa alta que a gente fala aqui no Brasil, textos em maiúsculo. Se você selecionar esse texto totalmente sem caps e ativar aqui o All Caps, olha o que vai acontecer. Ele fica completamente em caps. Se a gente usar o Small Caps, ele vai ficar pequeno, só que
em caps. Então ele vai assumir o tamanho do texto sem a caixa alta, só que vai ficar em caixa alta com o tamanho do texto em caixa baixa. Deu para entender mais ou menos? É para isso que serve essa função. Eu não costumo muito utilizar. E aqui a gente tem duas funções bem legais que ajudam muito a gente nessa questão aqui, ó, do baseline. Vocês lembram que eu mostrei para vocês como fazer o fake ali do número, do caractere de ordenação, né? Tipo, primeiro. Então aqui a gente tem essa possibilidade também. Você pode escrever aqui, tipo, número 1 e escrever aqui a letra O. Quando você seleciona a letra O e marca aqui em superscript, olha lá, ela vai ficar lá em cima. Se você marcar em subscript, ela vai ficar lá embaixo. Então você pode digitar qualquer texto e ele pode ficar tanto embaixo quanto em cima, tá? Mais uma possibilidade de diagramação que a gente tem. Bom, estamos falando bastante de texto aqui, vamos encerrar isso aqui falando sobre parágrafos. Parágrafos são importantíssimos aqui dentro do After Effects, tá? Porque é mais uma função de diagramação que pode ser importante para você. E aí, parágrafos podem ser acessados através desse cara aqui, ó, paragraph. E a gente consegue, eu vou mostrar só o básico para vocês, tá? Até porque dificilmente você vai usar as outras opções mais avançadas. Deixa eu só dar uma bagunçada aqui no meu texto. Ó, vocês estão vendo aqui que a gente tem esse retângulo e o nosso texto está centralizado. Se eu quiser, eu posso colocar ele totalmente para a esquerda, alinhado à esquerda, né? Ou alinhado à direita. Ou então justificado com a última linha à esquerda, justificado com a última linha centralizada, justificado com a última linha à direita e completamente justificado, que faz o texto ficar dessa forma. Se você tem o mínimo de conhecimento em fazer projetos no Word, digitar texto, editar texto, cara, isso aqui não tem segredo nenhum, tá? É exatamente a mesma coisa. Se você já usou um editor de texto na sua vida, seja lá onde, você vai tirar isso aqui de letra, tá ok? Então, estamos aí devidamente apresentados a janelinha de character e a janelinha de parágrafos dentro do After Effects. Vamos começar a brincar agora com as ferramentinhas de caneta. Continuando aí com as nossas ferramentas de criação aqui dentro do After, agora chegou a hora da gente ver uma ferramentinha muito legal chamada de Pen Tool ou ferramenta caneta. A ferramenta caneta, como eu já mencionei aqui no curso, ela tem duas funcionalidades: criar shapes ou formas e criar masks ou máscaras. A gente vai ver nesse módulo 5 a questão da criação de shapes ou paths, tá? Quando você ouvir a palavra shape, significa forma. Quando você ouvir a palavra path, significa caminho. Porque assim, a gente constrói as formas através dos caminhos. Então construímos shapes através dos paths. Porque a gente consegue também criar apenas paths, né, apenas caminhos, sem transformar num shape. Vocês vão entender isso quando a gente vê alguns exemplos aí nas aulas seguintes, tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês é isso daqui. Quando a gente seleciona aqui a ferramentinha caneta, através da letra G, ou clicando aqui em Pen Tool, a gente consegue, se a gente não tiver com nenhuma camada selecionada aqui na nossa composição, a gente consegue fazer um desenho livre. Ó, você clicou aqui na sua janela do Preview, você tem um ponto. Você vai clicando em outros lugares, você vai adicionando outros pontos. E aí, quando você clica aqui no primeiro ponto que você criou, né, no primeiro ponto que você começou aí a sua forma, você fecha essa forma desse jeito que você está vendo aí na tela. Então, aqui a gente agora tem uma camada chamada de Shape Layer, ou forma, ok? E aí, como vocês podem ver aqui em cima, a gente tem as opções de Fill e Stroke, assim como a gente tinha lá na janelinha de texto. Aqui no Fill você consegue alterar o preenchimento da sua forma. No Stroke você consegue adicionar contornos. Que beleza, né? Arte abstrata. Mas o legal é que você consegue adicionar diferentes formas de strokes e fills, contornos e preenchimentos, no caso, né? Se você quiser aumentar ou diminuir o tamanho do seu preenchimento, do seu stroke, na realidade, você altera esse valor aqui, ó, que está em 2. Você consegue mudar ele aqui, ó. Se você quiser remover o stroke,
você tem que segurar a tecla Alt do seu teclado e ir clicando aí até você ver esse quadradinho com uma linha vermelha. Se você pressionar Alt e ir clicando aqui no preenchimento também, você consegue habilitar a função de gradients, tá? Ou gradientes, degradês de cor, né? Que são duas ou mais cores que criam esse efeito que vocês estão vendo aqui, ó. E você consegue ir modificando até você chegar nessa opção aqui de não aplicar preenchimento. Porque você consegue aplicar preenchimento, não aplicar preenchimento e aplicar apenas o contorno, ó, também funciona. Enfim, são as possibilidades que você tem, ó, e aqui no contorno você também pode adicionar esse degradê aí para o seu contorno, ok? Então, ferramenta caneta é isso, você consegue criar essas formas, tá? E essas formas se transformam em camadas. Então você pode usar aí, por exemplo, para, sei lá, criar um projetinho de estrela aqui, ó. Não vou conseguir criar uma estrela bonitinha, mas é uma possibilidade, olha lá, ó. Desenhei uma estrelinha meio estranha aqui, mas olha só. Tá aí uma estrelinha desenhada com a Shape Layer apenas clicando e criando esses pontos. E aí uma coisa que é bem legal é que nem sempre a gente precisa usar a ferramentinha de caneta para sair criando um monte de pontos. Vamos supor que, eu quero criar um quadrado aqui. E aí você já imaginou você conseguir acertar tudo direitinho, aqui assim, ó, para criar um quadrado? Cara, difícil. Para isso, a gente tem as ferramentas de criação de formas. No caso, ferramentinha retângulo. Ó, clico e arrasto e eu desenho um retângulo aqui da forma como eu quiser. Se eu pressionar a tecla Shift, ele vai ser um quadradinho, porque a gente está dando congruência ou fazendo com que os lados fiquem iguais aqui dentro do After, tá? Mesma coisa, a gente tem aqui o Rounded Rectangle, que é um retângulo com bordas arredondadas. A gente tem aqui também elipse ou círculo, tem uma bolinha aqui, ou uma elipse, né, um oval. Temos também a ferramenta de polígono, vocês vão ver que é possível alterar isso daqui depois. E temos a ferramenta de estrela. Lembra que eu criei a estrelinha ali, ó? Então a gente consegue criar estrelinhas aqui automático também. E aí uma coisa interessante para vocês sacarem esse lance dos shapes. Vocês lembram ali que sempre que você vai clicando, ele adiciona uma nova camada para criar o shape, né? Só que aí tem uma coisa. Vocês estão vendo que a gente tem uma camada só de shape, controlando todos esses shapes que eu criei, todas essas formas, né? Então, se você não quiser que isso aconteça, vamos supor que você queira, por exemplo, controlar o quadrado independente de controlar o círculo. O que você tem que fazer? Vou desabilitar isso aqui. Você vai ter que criar, sei lá, vai criar o quadrado. E agora você quer criar um círculo independente. Você tem que voltar aqui na sua composição e desselecionar a camada, tá? Ó, não tem nenhuma camada marcada aqui. E aí, quando a gente cria uma nova elipse, olha lá, agora a gente tem a outra camada. Temos uma camada para o círculo, temos uma camada para o quadrado, que a gente pode alterar aqui, sei lá, a rotação e a escala, por exemplo. Se eu fosse fazer isso naquela camada onde tem todas as outras formas, olha o que vai acontecer. Opa, estou controlando todo mundo ao mesmo tempo. E isso às vezes não é necessário para a gente, às vezes isso não é interessante, tá? Então, melhor você ir separando esses objetos. E aí uma coisa que eu falei aqui que eu devia ter falado para as linhas também. Quando a gente cria as formas, você segura o Shift ali e você consegue criar formas congruentes, né? Tipo círculos perfeitos e quadrados perfeitos. Se você usar a ferramentinha de caneta e segurar a tecla Shift, sabe o que você vai criar? Linhas retas. Sim, olha só que legal. Linhas retas, não importa onde você clique. E essas linhas vão ficar sempre retas, exceto quando você for fechar a sua forma. Que ele vai seguir o caminho mais curto entre o primeiro e o último ponto que você criou aí na sua forma, tá? Mas se você quiser criar uma diagonal perfeita, tá aí, ó, diagonal perfeita, vertical perfeita, uma horizontal quase perfeita. Não, aqui foi perfeito porque eu não cliquei no último. Mas se eu clicar aqui no último, ó, eu tô com o Shift pressionado. Vou clicar no último e ele vai fazer um caminho que não é perfeito, não é retinho. Mas isso porque ele percorre o menor caminho para chegar até o ponto inicial do seu desenho, tá? Então fique ligado quanto a isso. Deixa eu trocar essa cor, que essa cor tá meio ruim da gente enxergar. Beleza.
Outra coisa, você consegue criar curvas aqui dentro do After, usando a ferramentinha Pen. Então vamos supor que você queira aí criar, sei lá, você quer simplesmente criar um arco aqui. Então eu vou desenhar uma espécie de triângulo aqui. E eu vou aplicar, vou tirar esse fio, vou aplicar o meu stroke. E aí o que você pode fazer? Ainda dentro da ferramenta caneta, a gente tem uma função chamada de Convert Vertex To. Se você clicar em um desses pontos aqui, com essa ferramenta ativada, olha o que você consegue fazer. Você clica e arrasta. E olha só, a gente cria curvas. Show de bola, né? Você já conhece essas curvas. Por incrível que pareça, você já conhece. Sabe por quê? Você lembra quando a gente falou de interpolação de keyframes e a gente falou que a interpolação espacial ela criava curvas Bézier? Olha o que é uma curva Bézier. Isso daqui, ó. O nome dessa ferramentinha que a gente tem, essa caneta, é chamada de caneta Bézier, justamente porque a gente consegue criar essas curvas matemáticas aqui dentro do After, tá? Então, se você precisar criar essas curvas, você tem essa função aí, beleza? Olha só. Quando você cria novos pontos, clica e arrasta, você cria curvas. Olha que legal. E aí você consegue criar um monte de curvas aqui dentro do seu After Effects. Abstracionismo comendo solto nessa aula. Mas aí você pode falar, Matheus, me explica direitinho como usar essa ferramenta aí, ferramenta caneta, porque ela parece bastante complexa e tal. Cara, vai ser um pouco complicado se eu for falar aqui pra você, sendo que você não tá praticando. Então, qual que é a melhor coisa que você vai fazer? Você vai acessar um link que eu deixei aqui como leitura extra para essa aula. Esse link vai te levar para esse site aqui, ó, chamado The Bezier Game. Quando você clica aqui em Get Started, ele é nada mais, nada menos do que um tutorial de como utilizar a ferramenta caneta. E olha só que bacana, você pode ir seguindo aqui, ó, e criando esses pontos. Você pode ter certeza que depois de você jogar um pouquinho desse jogo, claro, tem aqui o tutorialzinho, né? Ele mostra algumas técnicas, ó, a técnica do Shift que eu falei pra vocês. Bacana, né? Ó, eu vou seguindo aqui. Olha lá, a técnica agora de fazer a conversão Bézier, né? Convert Vertex, pra gente desenhar círculos. Isso aqui parece um pouco complexo, né? Mas eu tenho certeza que você brincando aí, você vai aprendendo a usar essa ferramenta bem bonitinho, bem direitinho. Fala sério, bem melhor do que você ficar assistindo eu desenhar ali dentro do After, né? Ó, isso aqui é bem legal também, ó, você usar a tecla Alt. Porque assim, quando a gente cria essas curvas, como vocês podem ver, ó, o nosso leitor Bézier, digamos assim, dentro do After Effects, ele vai criar essas duas outras linhas que vão servir pra gente controlar a curva. Deixa eu até voltar pro After aqui rapidão, pra vocês entenderem. Ó, então eu fiz aqui a minha curva. Vocês estão vendo que agora apareceu esse pontinho e esse outro pontinho? Pois é, aqui a gente consegue controlar, ó, o ângulo da nossa curva. Se eu continuar essa curva pra cá, eu posso mudar ele aqui, ó, e ele vai alterar completamente aqui a minha curva. Quando eu pressiono a tecla Alt, eu consigo controlar independentemente. Ó, vocês estão vendo que tem dois, né? Um do lado esquerdo e outro do lado direito. Pressiono Alt, eu consigo controlar independentemente esses dois. Por exemplo, chegar nesse resultado aqui, ó. E aí já dei a resposta aí de como você vai fazer o joguinho do coração ali agora, né? Fácil. Mas enfim, sigam esse tutorial aí do jogo. Aqui, ó. Opa, eu já comecei errado aqui. Deixa eu dar Ctrl Z. Olha o que você pode fazer. Você fez aqui, vou puxar ele para baixo, aperto o Alt e vou controlar esse cara que está aqui, ó, no meu cursor, tá? O outro vai ficar paradinho ali. Alt, subir ele para cá. Agora eu jogo ele aqui embaixo. Consigo jogar ele para cá assim. Opa, na real vai para cá. Aí, Alt de novo, jogo ele para cá e eu fecho a minha curva aqui. Legal, né? Aqui já complica um pouquinho, ó. Tem que desenhar um carrinho. Mas vamos lá, ó. Isso aqui já não é mais um tutorial, aqui você já tem que saber como fazer. Então, ó, vamos lá, desenhar o carrinho aqui. Vou dar a resposta desse desafio aqui pra vocês.
mas aí vocês se virem aí pra fazer esse estágio aqui do jogo, tá? Tenho certeza que depois que você jogar um pouquinho disso aqui, você vai conseguir criar coisas com muito mais qualidade. Eu tô fazendo aqui, tá completamente errado, eu sei que tá errado, mas eu tô fazendo dessa forma porque pra mim é mais rápido, tá? Do que ficar acertando os pontinhos. Então, ó. Opa, já tá clicando no lugar errado ali. E agora a gente fecha aqui. E temos o nosso carrinho. Vamos ver o que é o próximo estágio. Agora é um avião. Aí é com vocês. Tentem aí criar o avião com esse conceito de controle da caneta, tá? É importantíssimo vocês conhecerem como usar a caneta. Brinquem bastante nesse jogo aqui que eu tenho certeza que vocês vão pegar uma prática bem rápido. E só pra gente terminar aqui essa aula de shapes, vamos voltar aqui rapidão. Uma coisa legal dos shapes é que os shapes são como vetores aqui dentro do After. Você que é o cara que já manja um pouquinho de gráficos, você sabe a diferença entre bitmap e vetor. Se você não manja, bitmap é o chamado mapa de bits ou imagem, sabe? Uma foto é um bitmap. Ele é um conjunto de pixels, um conjunto de bits. Já um vetor é uma curva matemática. Então você não tem bits quadradinhos ali, não tem pixels quadradinhos. Você tem uma curva, um cálculo. Então, como a gente tem aqui dentro dos shapes o formato de vetor, a gente não perde qualidade quando a gente aumenta ou diminui o tamanho das coisas aqui. Você já deve ter percebido, se você importar um objeto aí, sei lá, uma forma em PNG, e você foi lá e aumentou a escala, você vai ver que aqui vai ficando embaçado em volta, né? Aqui no shape, ó, isso não acontece. Olha o tanto de escala que eu estou dando aqui, ó, 1200 de escala, e continua perfeitinho aqui as arestas do nosso objeto. Por quê? Porque o shape é um vetor. O shape não tem esse problema de você perder qualidade aí nas arestas do seu objeto. Ó, tô levando isso aqui ao máximo. Aí a gente consegue enxergar umas falhas no cálculo aqui, ó. Vocês estão vendo que agora começa a ficar mais quadrado. Mas, ô louco, ó, 6.000 de escala. Você não usa isso aqui pra nada. Enfim. Então, basicamente isso aí, para vocês entenderem esse lance dos shapes e como isso é importante dentro do After. É com os shapes que você vai criar ilustrações ou vai importar ilustrações do Illustrator, por exemplo. A gente vai ver isso nesse módulo ainda. E são coisas básicas para você mandar bem aqui dentro do After, beleza? Então, de tarefinha para vocês. Joguem bastante o joguinho da Pentool e brinquem aí na criação de shapes dentro do After Effects. Agora chegou a hora da gente juntar os nossos conhecimentos de texto com os conhecimentos de caneta, né? Essas duas aulas aí serviram para vocês se ambientarem com relação a isso. Então vamos lá. Aqui eu digitei um textinho escrito siga o seu caminho, como você pode ver, né? Simples, tranquilo. Qual que é o lance? Eu vou fazer esse texto seguir um desenho que eu criar aqui na minha tela. Como que eu vou fazer isso? Através da Pen Tool. Vou desenhar um caminhozinho aqui com a minha camada selecionada, a camada de texto selecionada. E vocês vão ver uma coisa interessante. Deixa eu primeiro desenhar o caminho. Fazer umas ondinhas aqui bem legais. Beleza. E aí você pode pensar, poxa, Matheus, você fez o desenho ali, mas não criou uma camada de shape. Por quê? Simples, porque a gente usou a ferramenta caneta na segunda possibilidade dela. Lembra que tinha a possibilidade dos shapes e a possibilidade da máscara. A gente usou ela como máscara agora. Vocês não precisam se preocupar, porque é a única forma de máscara que a gente vai ver neste módulo, tá? Masking mesmo a gente começa já nas primeiras aulas do próximo módulo. Então, para que serve esse desenho que eu fiz aqui? Eu quero que o meu texto siga esse desenho. Como que eu vou fazer isso? É muito simples. Vou acessar as propriedades do meu texto. Vou vir aqui em Text. E aqui em Path Options, a gente pode expandir e selecionar aqui o Path em Mask 1, que é a máscara que a gente acabou de desenhar. E olha só, tá aí o nosso texto seguindo o nosso caminho. E você tem algumas opções legais aqui, ó. Você pode alterar a margem inicial aqui do seu texto, fazer ele começar ou terminar em algum lugar. Olha lá, ó. É legal que ele continua sempre naquela posição que você deu por último ali, ó. Então, ele vai continuar seguindo o caminho, sempre em linha reta, a partir do último ponto que você mostrou ali para ele. Você pode mudar a margem final também, que não vai fazer diferença nesse momento, porque o nosso texto é bem pequeno.
tá? Mas então, através do First Margin, você consegue alterar o ponto de início dele. Você pode marcar Reverse Path para alterar a posição ali de onde inicia. Você pode marcar ou desmarcar Perpendicular to Path para você fazer com que ele fique exatamente desenhado conforme o caminho. Se você quiser que ele fique bonitinho assim, ó, arredondado, você deixa On. Se você não quiser, você deixa Off. E aí ele vai ficar um negócio mais com cara de revista, assim, aquela diagramação mais quadradona, né? Mas isso aí vai depender do seu estilo. E aí Force Alignment é para você alinhar ou desalinhar o seu texto completamente com o seu caminho. Então, se você quiser que o texto cubra todo o caminho, como está aqui, você marca o Force Alignment. E aí você pode mudar o First e o Last Margin a partir disso, tá? Ou se você quiser que o texto siga os parâmetros que você aplicar para ele aqui, ó, na caixinha do Character, desmarca o Force Alignment, tá? E aí, ó, eles voltam a funcionar normalmente. Beleza? Tranquilo isso, né? Temos mais opções aqui, umas opções bem avançadas que não são necessárias pra gente neste momento. Quando forem, eu vou falar pra vocês. Mas basicamente isso. Então, brinquem aí, digitem um texto e apliquem essas máscaras, esses paths, para vocês alterarem aí e brincarem com os formatos de texto. E aí uma coisa legal que a gente pode fazer também, vamos supor que eu queira que o meu texto fique em volta de um círculo. Vou desenhar um círculo aqui, ó, camada selecionada, desenho o meu círculo bem aqui. Aqui a gente vai precisar saber um pouquinho da máscara. Como a gente tem um objeto fechado, você vai ter que vir aqui na máscara dele, ó, Mask 2, que foi isso que a gente criou, e joga aqui em None, tá? Isso vai fazer com que a gente anule o efeito da máscara. E aí, vou abrir aqui o Path Options e eu vou mudar o meu Path aqui para o Mask 2. E olha só, o texto tá aqui dentro. Colapsado aqui dentro, mas tá. É o que importa. Diminuir um pouquinho o tamanho dele para dar para ler, ó. E aí, ó, a gente consegue alterar se a gente quer o texto dentro ou fora através do Reverse Path. A gente consegue alterar o Perpendicular, se quiser ele desenhado ou não. A gente consegue alterar o alinhamento, se quiser ele completamente no tamanho ou não. Mas enfim, legal que você consegue criar animações aqui, ó, bem bacana. Então, por exemplo, uma animação legal que a gente poderia fazer aqui, deixa eu aumentar o tamanho do meu texto aqui, jogar ele pra cá, e eu vou fazer, sei lá, como se fosse uma colina aqui, alguma coisa nesse estilo. Deixa eu pegar um verdinho aqui bem legal. Esse stroke horrível aqui. Tirei o stroke, ótimo. Vamos lá, temos uma colina aqui. E eu vou fazer o meu texto surgir como se ele fosse um solzinho ali. Quer ver que legal? Ó, vamos ver aqui em Text, Path. E aí, vamos ver aqui, ó. First Margin é esse cara mesmo. Olha que legal. A gente consegue criar isso daqui. Vamos lá, avançar até 2 segundos. E a gente faz o texto aparecer aqui. Vou ter que diminuir um pouquinho o tamanho dele para ele caber bonitinho ali, né? Tá aí, ó. E olha o que vai acontecer. Vou dar um play. Opa! E o texto surgiu ali, como se estivesse, sei lá, em volta do sol ou algo desse tipo, né? Mas enfim, apenas uma possibilidade que me veio na cabeça aqui a partir disso que a gente já estava criando, tá? Brinquem aí com essa questão dos paths, né, dos textos seguindo os caminhos, que isso aqui vai ser um recurso bem legal para vocês utilizarem, principalmente no nosso projeto aqui, mas no decorrer aí da usabilidade que você aplicar para o seu After Effects. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre as propriedades dos shapes. Cada shape que a gente cria aqui dentro do After Effects tem um monte de coisa legal que a gente pode trabalhar e eu vou explorar um pouquinho isso com vocês nessa aula, tá? Aqui vocês estão vendo que eu tenho uma composiçãozinha com 4 shapes diferentes, tá? Esses shapes estão aqui dispostos de maneira bem aleatória, eu criei aqui, mas para exemplificar para vocês mesmo, ó, até o Anchor Point ali tá fora de centro, enfim, é bem para exemplificar isso que eu tô falando. No caso, quando a gente cria os shapes, como eu falei para vocês, você pode usar tanto a ferramenta de caneta, quanto usar as ferramentas de criação de shapes automáticas aqui, né? Onde você consegue criar círculos, estrelas, enfim, vocês já sabem disso tudo. A questão é, quando a gente precisa criar esses shapes e nós utilizamos essas ferramentas de criação automática,
nós podemos editar alguns parâmetros bem interessantes. Por exemplo, se a gente selecionar aqui o nosso shape do círculo, né, essa bolinha, a gente consegue abrir aqui, ó. E nós temos, além das propriedades de transformação, que são inerentes a qualquer tipo de camada aqui dentro do After, nós temos também essa abinha aqui chamada de Contents, ou conteúdo. Quando a gente abre ela, nós conseguimos enxergar o conteúdo dessa camada de shape. Se vocês bem se lembram, eu falei que é possível você adicionar vários shapes numa única camada de shape, né? Então, eu poderia ter, por exemplo, esses 4 shapes numa camada só. E aí, a gente veria todos esses shapes aqui em Contents, tá ok? Então, quando a gente abre aqui, a primeira coisa que a gente enxerga são quais formas estão dentro dessa camada. No caso, a gente está na camada da bolinha e apenas a bolinha está aqui. Então, a gente pode abrir aqui a elipse e nós temos mais parâmetros para a gente brincar. Primeiro parâmetro é o parâmetro do path, ou caminho. Aqui a gente consegue alterar a posição relativa do objeto, que é uma posição que a gente consegue aplicar para cada shape independentemente. Então, se a gente tivesse mais de um shape nessa mesma camada, a gente poderia modificar essa posição sem alterar a posição dos outros, tá? Aqui você edita a posição e outros parâmetros independentemente. Por exemplo, o mesmo vale aqui para a escala. Eu consigo aumentar e diminuir a escala do meu círculo. E mesmo se eu tivesse, por exemplo, deixa eu colocar um outro aqui, ó, colocar uma estrela nessa mesma camada, ó, tô com a camada selecionada, criei uma estrela aqui, e agora a gente tem a Polystar, que é uma estrelinha, e o elipse aqui. E eu consigo alterar a posição do elipse sem mexer na posição do Polystar, que eu posso alterar por aqui, ó. E eles estão na mesma camada, tanto que se eu mexer na posição da camada, eu mexo nos dois. Então vocês entenderam aí como que funciona esse lance da independência ou interdependência entre os objetos aqui dentro? Simples, né? Então, continuando. Aqui a gente pode ativar ou desativar o stroke. Vocês lembram, né? Vocês já sabem usar essas ferramentinhas aqui. Mas aqui você pode ativar e desativar o stroke. Dentro do stroke você tem alguns parâmetros legais que você pode mudar, tipo o width, que é o que a gente chama de largura, né? Ou a grossura, digamos assim, aqui do seu contorno. A opacidade do contorno, olha que legal, você pode modificar. Você pode modificar a forma como ele está composto, se ele é acima ou abaixo do objeto. Você tem aqui o que a gente chama de line cap. Quer ver? Deixa eu criar aqui um strokezinho. Nessa mesma camada mesmo, vou criar uma linhazinha aqui, ó, para mostrar para vocês. Ó, isso aqui é uma linha, tá? É um stroke que está aqui dentro, tá como shape 1. Vou abrir o stroke dele, ó. E aqui a gente consegue mudar o line cap, por exemplo, para round cap e deixar ela redondinha. A gente consegue mudar para projecting cap, deixar ela diferente, enfim. Temos essas possibilidades, tá? O line join é a mesma coisa. Então, se você tem uma linha aqui, ó, eu vou continuar essa linha aqui para cima. Quando a gente muda aqui, deixa eu tirar esse fio. Quando a gente muda aqui dentro o line join, você consegue modificar a forma como esse desenho acontece, ó, se ele é arredondado, se ele é triangular ou se ele é quadradinho, como sempre. Enfim, bem legal. Você muda aqui esse meter, tá? Para você alterar essa curvinha. Enfim, deixa eu apagar esse shape aqui só para mostrar os strokes para você. Ainda dentro do stroke, a gente pode adicionar dashes, ou seja, fazer um tracejado aqui na nossa imagem, no nosso shape, né? Olha que legal. A gente tem um stroke com tracejado. Então, ó, se você quiser fazer uma linha tracejada, você pode vir aqui, você fez a linha, aí você abre aqui, ó, shape, abre o stroke dela e você consegue tracejar essa linha aqui, ó. Você pode fazer ela andar aqui através do offset. Então, ó, são ideias que vocês podem aproveitar a partir desses parâmetros que são básicos, são simples das formas que a gente tem aqui dentro do After. Beleza? Então, assim que funciona o stroke aqui dentro do After. Temos também o fill, que é o preenchimento, que a gente pode mudar a cor e a opacidade aqui, enfim. Temos aqui os parâmetros de transformação da elipse. Como eu falei, aqui você consegue mexer apenas na elipse, sem mexer nos outros shapes que possam estar dentro dessa mesma camada. Okay? Espero que isso tenha ficado claro na cabeça de vocês. Se não ficar claro, é interessante que vocês brinquem e testem aí para vocês conseguirem sacar essa separação que a gente tem, ou não separação, né, entre os shapes. Bom, então basicamente isso que a gente tem aqui para essa bolinha. É legal que o conteúdo vai variar de acordo com o tipo de forma que você tem.
Então a estrelinha, por exemplo, quando a gente acessa aqui ó, a estrela, nós podemos abrir aqui ó, o conteúdo do Polystar e a gente pode mudar o tipo dele para estrela ou polígono, o número de pontos que essa estrela vai ter, a gente pode mudar a posição dela, a rotação dela, o radius de dentro, olha só, a gente consegue mudar esse formato dela, o radius de fora também, ó, as perninhas da estrela, olha que legal. Você pode deixar mais arredondado a parte de dentro, mais arredondado a parte de fora, ó, fazer uma flor, um trevo de 5 folhas, se a gente mudar aqui, ó, trevinho de 4 folhas, olha que interessante. Enfim, é legal vocês brincarem com isso aqui, testarem o que essas coisas podem fazer de diferente para vocês, beleza? Mesma coisa a gente tem aqui no polígono. O polígono também é um Polystar, ó, só que aí você muda o tipo para polígono e não para Polystar mais. E aí você consegue alterar o número de curvas, ó. Se você aumentar muito as curvas, você tem um círculo, né? Se você mudar o radius aqui também, você consegue outros resultados. Olha lá, o roundness também, muito bacana, né? Tudo isso aqui você pode brincar para chegar no resultado que você quiser. Aí você tem que deixar sempre sua imaginação te levar, tá? E por último aqui temos o retângulo com essas bordinhas arredondadas que a gente pode alterar aqui em roundness. Olha lá, ó, deixa mais ou menos arredondado. Enfim, são esses os parâmetros que eu queria passar para vocês aqui com relação a esses shapes, né? Essas formas que a gente tem aqui. Mas tem uma coisa muito legal que a gente pode fazer que é relacionado apenas a linhas. Na realidade não é apenas a linhas, mas que tem umas funções bem interessantes para as linhas. Depois eu volto e mostro aqui no restante das formas como que isso pode mexer, tá? Eu estou falando dos effectors. Os effectors são parâmetros que a gente pode adicionar dentro dos nossos shapes e que eles não estão nativamente aqui, ó. Então a gente tem aqui o nosso shape, por exemplo, e a gente tem um botãozinho de adicionar aqui, ó, um add. Se a gente clicar aqui no add, vocês vão ver que a gente tem muitos outros parâmetros que a gente pode adicionar e modificar as nossas formas. Esses parâmetros estão aqui para modificar as formas, tá? Estou falando desses aqui de baixo. E eles são bem interessantes. O que eu sugiro para vocês é que vocês explorem e brinquem com esses parâmetros, porque assim, não vai compensar, como a mesma coisa que eu falei para os efeitos, né? Não compensa eu ficar passando um por um, porque o interessante é que vocês descubram as possibilidades e entendam como elas funcionam. Se eu ficar aqui falando, para a grande maioria da galera pode acabar ficando chato e não vai ter o efeito que eu desejo. O efeito que eu quero gerar em vocês é curiosidade, para vocês brincarem com isso e descobrirem. Eu vou passar os mais importantes, que têm funções mais úteis para o nosso dia a dia. Eu, por exemplo, poxa, eu trabalho há 3 anos com After Effects aqui e tem efeitinho aqui que eu nunca usei, entendeu? Então não tem necessidade de eu ficar falando de todos para vocês. Mas basicamente o que eu quero falar para vocês, primeiramente, é do Wiggle, que é esse effector que a gente tem aqui, ó, Wiggle Paths. Vou dar um play aqui e olha que legal que eu tenho aplicado para essa minha linha. Isso aqui nada mais é do que uma linha que está se mexendo aqui, né? Se eu abrir aqui as propriedades do meu shape, vocês vão ver que descendo aqui, ó, a gente tem um Wiggle Paths, que a gente pode alterar parâmetros como tamanho, olha lá, ó, o quanto de deformação que a gente quer na nossa linha. Essa daqui é a linha original que eu desenhei. Aí eu apliquei o Wiggle Paths e olha só o que aconteceu. Temos detalhe, a gente consegue mudar aqui se a gente quer pontos pontiagudos ou arredondados, o quanto que a gente vai ter de animação por segundo, olha lá, a gente consegue deixar mais rápido através do wiggles per second ou mais devagar, enfim. Isso aqui é muito legal pra gente fazer o seguinte, tem bastante gente que me pergunta, Matheus, como que faz aquelas letrinhas flicando, parecendo que tá desenhado no vídeo e tal? Primeiro, escolha uma fonte bem fininha, tipo essa daqui que eu escrevi, ó, minhocas, e esse emoticonzinho. E aí, aqui dentro do texto, você pode converter ele para um shape, tá? Porque aqui a gente não tem os parâmetros que a gente precisa, ok? Então, o que você pode fazer? Você clica com o botão direito, vem aqui, ó, Create Shapes from Text. A gente vai converter o nosso texto para shapes. Olha só. Agora, ó, eles não são mais editáveis, o texto ficou ali presinho, eles não são mais editáveis, a gente não consegue clicar e modificar o texto, ó, ele vai criar uma camada nova. Porque agora a gente tem os shapes no formato do texto. É como se você tivesse pego a canetinha e desenhado em volta do texto, sabe? Mas o After é tão legal que ele fez isso automático pra gente.
E agora que nós temos esse texto convertido para shape, nós podemos usar esses effectors. Então eu posso colocar aqui o Wiggle Paths. O Wiggle Paths, quando a gente abre aqui, olha só o que ele fez no meu texto. Eu posso diminuir, por exemplo, o tamanho, porque o texto é bem pequenininho, né? Então não adianta a gente colocar um Wiggle Path muito grande. Vou colocar aqui o tamanho de 1. Acho que 1 ficou pequeno demais. Aqui é 2. 2 ele está bem, ó, bem mexidinho. A gente pode diminuir um pouco também o tamanho do detalhe. Vou colocar aqui o detalhe em 1. E vou mudar os points para smooth, para deixar eles mais arredondadinhos, legal, né? E aí, quando eu dou play, a gente tem o textinho se mexendo ali. Parece que tem uma onda de calor na frente, né? Se você aumentar esse valor tipo para 30, olha que legal. Você tem o texto flicando. A gente chama isso em inglês de jittery text, tá? Se você quiser que ele flique mais, né, com mais força, você pode colocar um valor maior no size. E aí, ó, fica mais visível. Se você quiser que ele flique mais rápido, altera o wiggles per second. E você consegue esse resultado super bacana aí no seu texto. Legal, né? Esse é o chamado Wiggle Paths, que é bem útil pra gente, pra esses casos assim, tá? Legal pra vocês brincarem aí e criarem as composições de vocês. E o próximo que eu quero mostrar pra vocês, outro muito importante, é o chamado Trim Paths. O Trim Paths serve pra gente criar aquelas animações de linhas que começam e terminam num ponto. Vocês vão entender o que eu estou falando. Ó, vou adicionar aqui um Trim Paths. E aqui no Trim Paths, a gente tem 3 parâmetros apenas. Start, End e Offset. E o Trim Multiple Shapes, mas isso aqui vocês vão entender daqui a pouco. Basicamente, você controla o início e o fim dos shapes. Vocês estão vendo ó, que eles estão aumentando e diminuindo? Ó, a gente pode mudar aqui os pontos e fazer com que eles comecem ou terminem. É legal você fazer uma animação nesse estilo aqui, por exemplo. Ó. Vou ativar aqui os keyframes, avanço alguns frames, ativo novamente e jogo os dois em 100%. E aí eu crio uma pequena diferença entre os keyframes do start e do end, dessa forma. Ó. E aí olha o resultado que a gente consegue. Viu que legal? As linhazinhas aparecendo ali. Ó, deu F9 ali para deixar mais suave o movimento. Bacana, né? Podemos fazer isso nesse outro aqui também, ó, subindo e descendo. Quer ver? Ó, vou jogar aqui um Add Trim Paths. E aí, ó, vou dar aqui um... Só que esse aqui eu vou fazer ele aparecer. Então vai ser o seguinte, ó. Ele vai começar com o end em 0% e vou fazer ele aparecer aqui no final. Então, olha lá. Ele apareceu e ficou ali na tela. Bacana, né? Esse é o Trim Paths, bem interessante pra gente fazer esse tipo de animação. Vocês vão ver um exemplo prático mais pra frente aí, que vai ter uma composição bem legal que a gente vai montar com isso, tá? E aí, uma coisa que eu queria mostrar com relação a esse Trim Multiple Shapes, se você mudar de Simultaneously, aqui com essa opção ativada, né, simultaneamente, significa que a gente vai aplicar esse Trim Multiple Shapes para todo mundo. A gente vai fazer com que esse efeitinho seja aplicado para os 4 shapes que a gente tem aqui. Ó. A gente tem 4 shapes dentro dessa camada. Então, a gente está fazendo esse trimming, esse corte, nas 4 camadas ao mesmo tempo. Se a gente mudar para individualmente, vai ser uma de cada vez. Olha lá. Ó. Viu que legal? Individualmente. A gente pode deixar até mais longo isso aqui para ficar mais visível. Bacana, né? É legal que você pode aplicar isso para texto também. Quer ver? Eu vou converter aqui para shapes e vou aplicar vou copiar, inclusive, esse Trim Paths aqui, ó. Vou dar um Ctrl C e dar Ctrl V aqui nele. E aí, olha que legal que vai acontecer. O texto foi meio que escritinho ali, com um efeito bem bonitinho. Gosto bastante, acho bem legal esse resultado, ó. O texto apareceu ali utilizando os Trim Paths. Bem bacana, né? E aí, o mais legal é que você pode combinar todos esses effectors. Então, se você quiser adicionar, por exemplo, um Wiggle Paths nesse texto aqui, você pode também. Você pode, por exemplo, até copiar aquele outro que a gente fez aqui, ó, para o textinho das minhocas. Eu venho aqui, seleciono o Wiggle Paths, Ctrl C, dou um Ctrl V aqui e agora a gente tem o textinho flicando ao passo que ele também tem aquela animação. E isso tudo fica aqui nos contents. All Trim Paths e All Wiggle Paths aqui. E você tem tantos outros aqui que você pode adicionar também, ó.
voltar aqui no Shape, você pode aplicar também o Wiggle Paths para os Shapes. Quer ver? Eu vou aplicar nesse outro aqui, vou dar um Ctrl V. Olha lá, o nosso retângulozinho flicando ali em cima, legal, né? A gente tem também a possibilidade de adicionar outros, sei lá, tem esse Pucker e Bloat, que você pode modificar ali o formato, olha que interessante. Como eu falei, sejam curiosos e brinquem, testem, vejam para que serve cada um desses caras aqui. Não adianta eu ficar explicando para vocês, olha esse twist aqui que legal também, ó. Ele consegue fazer as coisas girarem aqui dentro do After Effects com esses shapes. Se você é um cara que já trabalhou com o Illustrator, você conhece isso daqui de cabo a rabo sem nem lembrar. Porque lá no Illustrator você tem bastante coisa com esses mesmos nomes e que geram resultados parecidos. Então, se você conhece o Illustrator, você já vai se ligar. Se você não conhece, brinca com esses caras aqui, vai testando, vai aplicando aí nos seus shapes e enxerguem os resultados diferentes e as possibilidades, acima de tudo, que vocês podem aplicar isso tudo, ok? Porque não adianta nada eu ficar mostrando para vocês, tal coisa faz isso, tal coisa faz aquilo, sendo que vocês não têm curiosidade ou interesse em ir para frente e se desenvolver dentro desses parâmetrozinhos. Então, sejam curiosos e brinquem com esses parâmetros. Olha só que temática que é a nossa aula de hoje. Eu quero mostrar para vocês um pouquinho, ainda falando sobre esses effectors que a gente tem, né? Eu mostrei para vocês os effectors dos shapes. A gente tem effectors para textos também. A gente pode criar animações bem legais com esses effectors. E o exemplo que eu quero passar para vocês é o exemplo da máquina de escrever. Coloquei aqui uma texturazinha de papel antigo, escolhi uma fonte chamada Courier New, que é uma fonte aí bem característica da década de 40, 50, enfim. E aí, quero mostrar isso aí para vocês. Então eu tenho aqui o meu texto, meu headline, né? Cabeçalho em português. Londrina, 15 de março de 1954. Vamos fazer esse texto aparecer como se fosse uma máquina de escrever. Como que a gente vai fazer isso? Usando os effectors. Aqui dentro do texto, a gente tem a opção de alterar o source text. Eu já falei isso aqui para vocês, né? Como você pode modificar esse source text através do tempo. A gente tem também a opção dos paths, né? Temos também mais opções aqui. Enfim, aqui a gente pode colocar... Vamos trocar aqui esse animate. Quando a gente clica aqui em animate, a gente pode selecionar alguns parâmetros. Nós podemos adicionar parâmetros de anchor point, posição, rotação, opacidade, enfim. Fill color, tracking, todas essas coisas aqui que são parâmetros que a gente pode animar para esse texto aqui, independente da camada, tá? Então, qual que é o parâmetro que a gente quer animar nesse momento? É o parâmetro de opacidade. Vocês vão entender por quê. Selecionando esse parâmetro, a gente tem o que a gente chama de Range Selector, ou seja, a gente consegue aplicar esse parâmetro para determinadas partes do nosso texto. Então, em vez de aplicar a opacidade para a frase inteira, a gente consegue selecionar uma pequena parte da frase onde esse valor de opacidade aqui vai ser aplicado. Vocês vão entender agora. Eu vou colocar aqui a minha opacidade em 0%. Olha ali, o meu texto sumiu. Só que, quando eu abro aqui o meu Range Selector, eu posso alterar, da mesma forma como a gente tinha lá aqueles modificadores do Trim Paths, lá do Shape, aqui a gente consegue mudar o Start e o End. Quando eu altero o meu End, olha o que vai acontecendo ali, ó. Vocês estão vendo? A opacidade para de valer para outras áreas do nosso texto. Isso é muito bacana. Então, se a gente alterar, por exemplo, aqui o Start, olha lá. Você já imagina o que vai rolar, né? Já está imaginando como que dá para fazer o efeito. Simples, assim mesmo. Você ativa aqui a animação do Start, avança até mais ou menos uns 3, 4 segundos, que é o tanto de tempo que eu imagino que alguém levaria para digitar toda essa frase, e aí você coloca em 100%. Vamos verificar essa animação? Olha lá, a gente tem o textinho surgindo com uma opacidade bem suave, né? Olha que legal. Ali a gente consegue enxergar o texto aparecendo. Uma máquina de escrever não é assim, a parada é um pouco mais embaixo, cada letra vai aparecendo uma depois da outra. Então, a gente pode acessar aqui os parâmetros avançados do nosso animator e nós podemos mudar aqui o smoothness, que é a dureza, ou na realidade aqui, smooth é de fofo, né? Fofura, o quão suave, a suavidade desse efeito. Quando a gente tira essa suavidade, tira do 100%, olha o que vai acontecer. Agora,
o nosso texto está aparecendo como se fosse uma máquina de escrever. Já dá até para imaginar o sonzinho. Inclusive, é até legal se você puder adicionar o sonzinho de máquina de escrever quando você criar uma composição desse tipo. Então tá aí, ó, como fazer um texto digitado, como fazer um texto de máquina de escrever, utilizando os effectors do texto. No caso, a gente usou aqui o parâmetro de opacidade. Mas, por exemplo, a gente poderia brincar com outro parâmetro aqui, ó. Eu vou tirar esse parâmetro de opacidade. Vou adicionar um outro só para exemplificar para vocês, tá ok? Deixa eu abrir aqui as opções do meu texto, opacidade em 100%. Vou deletar esse animator. Vou jogar um outro animator aqui agora para escala. Quando a gente joga a escala em 0%, olha só o que a gente consegue fazer. Vamos mudar aqui o Range Selector e no Advanced a gente joga o Smoothness em 50%. Quando a gente joga o Edge, olha que legal. O texto vai surgindo com uma escalinha de baixo para cima. Fala se isso não é absurdo. Isso aqui permite que a gente aplique justamente esses parâmetros de forma animada para cada um dos nossos caracteres do nosso texto. Então, olha só, conseguimos uma animação bem bacaninha aqui, ó. Show de bola, né? Pois é. E aí, mais uma vez, eu repito, brinquem com esses effectors, pensem em possibilidades. Se você quer que os seus caracteres entrem girando, você poderia usar, por exemplo, aqui, ó, rotation. Aí você joga aqui uma rotação, olha lá, ó. Olha o que eu estou fazendo ali, ó, com o meu texto. Você pode jogar uma rotação, tipo, sei lá, de 60 graus e mudar aqui o range, ó. Você faz com que o texto deite, olha lá que legal. Isso é muito bacana, galera. Vocês têm todas essas possibilidades ali, ó, para fazer o texto de vocês aparecer da forma como vocês quiserem, ou ter algum tipo de animação, né? Ó, vou jogar aqui em 0 também. Opa, escala em 0. E aí, olha lá. Se você animar o parâmetro do start aqui junto com o parâmetro de escala, olha o resultado que a gente vai ter. Olha lá, o texto vem girando e com a escala, que é bem legal. Dá para fazer o contrário também, fazer o texto ficar maior. Enfim, são effectors aí que vocês podem brincar e testar para gerar diferentes resultados aí do After Effects, tá? Aqui eu dei uma usabilidade para um dos effectors para vocês, que é esse lance de criar um texto sendo digitado, um texto sendo escrito aqui dentro do After Effects. Simples, mas de uma forma que eu diria assim, elegante, né? Já que a gente está falando aí sobre formas que um texto pode ser escrito, né? Pode ser escrito com uma máquina de escrever, ele pode ser desenhado lá com o trim paths dos shapes, né? Aqui tem mais uma possibilidade bem legal que a gente pode criar para um texto. E dessa vez é usando um efeito, não um effector, tá? É um effect aqui do After Effects. Nesse caso, a gente vai usar um efeito chamado stroke. Já vocês vão entender. O que eu preciso que vocês façam para criar esse efeito de assinatura? Simples. Comecem com a ferramentinha de caneta, selecionem aí a camada de texto de vocês e a gente vai usar a caneta para criar máscaras e não para criar shapes, tá? E aí o que você vai fazer? Você vai desenhar por cima do seu texto. Agora eu quero ver quem que tá mandando bem de caneta mesmo. Vocês lembram que eu passei aquele joguinho, né, para vocês brincarem? Quero ver quem que treinou e quem que tá sabendo, quem que vai conseguir fazer esse desenho em cima de um texto. Tem esse projeto aqui para vocês baixarem, tá? Então, ó, brinquem aí. A fonte está indo junto, chama Freestyle Script, ok? E olha só, o lance é você ir desenhando em cima do seu texto e sempre criando máscaras novas, tá? Vocês estão vendo aqui, ó, que eu estou criando máscaras sempre depois que eu termino uma letra. Eu clico aqui fora para desselecionar as máscaras e clico novamente na camada. E aí, eu consigo voltar e criar uma nova máscara aqui por cima, tá? A gente está criando essas máscaras, vocês ainda talvez nem sabem para que servem as máscaras, mas não entrem em pânico, tá ok? O importante é que aqui, na verdade, a gente está treinando duas coisas. Primeiro, domínio da caneta. Segundo, domínio dos efeitos e das possibilidades que a gente tem para textos aqui dentro do After.
Aqui a letra A é um pouquinho mais difícil, né? Ó, a gente vem aqui. Daqui a pouquinho vocês vão entender por que a gente está fazendo isso. Vai fazer todo o sentido, beleza? Esse aqui, ó, como tá tudo junto, eu vou fazer tudo junto, tudo de uma vez mesmo. Tá, e agora vamos fazer aqui o risquinho do T. E aqui o pinguinho no I. Beleza. Tem aqui o meu texto totalmente desenhado por cima. O que a gente vai fazer agora? Vamos abrir os Effect Controls aqui da nossa camada de texto e selecionar aqui um efeito que está dentro de Generate e ele tem o nome de Stroke. Sim, nós estamos adicionando contornos aqui dentro do nosso texto. E aí, a primeira coisa que você vai fazer é marcar a opção All Masks aqui dentro desse efeito. Quando você faz isso, você está sinalizando para o After Effects que você quer que ele desenhe um stroke, um contorno, em cima de todas as suas máscaras que você criou. Então você já pode estar imaginando como que a gente vai seguir nesse tutorial aqui, né, nessa aula. Se a gente aumentar aqui o brush size, a gente consegue aumentar a largura do nosso contorno. E a ideia aqui é você aumentar a largura suficientemente para cobrir todo o seu texto original. Se você quiser, você pode escolher até uma cor, tipo vermelho, para você saber onde está aparecendo aqui o contorno. Porque aí, ó, você consegue ver com mais facilidade, né? Você pode aumentar um pouquinho do hardness aí também, que ele fica um pouquinho mais grosso. E dá para você diminuir o size. É interessante vocês evitarem deixar espaços com o texto original, tá ok? Dessa forma, vocês vão conseguir chegar num resultado bem mais legal quando a gente criar isso daqui. Agora é o momento da gente fazer a mágica acontecer aqui dentro do After. Aqui novamente aparecem nossos parâmetros amigões aqui, Start e End. Sempre que você vê Start e End, a gente está falando de início e fim dos pontos de animação, tá? Então, mesma coisa aqui de todos os outros parâmetros que a gente viu que tinha Start e End. Se você diminuir o End aqui, ó, olha que legal, você consegue fazer o texto, opa, ó, para frente e para trás. Se a gente for de 0% até o 100%, olha só se o nosso texto não está sendo escrito. Mas aí você pode pensar, Matheus, olha só que horrível que ficou esse texto aí. Você usou aquele textinho de base, a fonte bonita de base, e fez esse texto todo errado, todo ruim. Mas aí que está o pulo do gato. Quando a gente muda o Paint Style para Reveal Original Image, vocês vão ver que a mágica vai acontecer. Quando você colocar o End em 0, olha só, sumiu o seu texto. Só que aí você habilita aqui a animação do End, avança até tipo 1 segundo e joga em 100% esse End. E aí, eu vou até dar um pouquinho mais de espaço aqui para animação, para vocês verem a mágica acontecer. Olha só. Opa, nosso texto sendo assinado em plena tela. Legal pra caramba, né? Mais uma possibilidade que a gente tem para animar os nossos textos. Isso vale para qualquer tipo de camada. Se você quiser fazer, por exemplo, um desenho sendo revelado, como se fosse rabiscado, assim, quer ver? Deixa eu pegar essa estrelinha aqui. Vou até mudar ela aqui um pouquinho. Peraí. Vamos fazer a tela com fio aqui mesmo, ó. E olha o que você pode fazer. Se você pegar aqui no Shape, se você pegar aqui no Shape a sua ferramenta de caneta e mudar aqui, ó, a opção do Shape para Tool Creates Mask, né, porque a gente precisa de uma máscara, como eu falei no começo dessa aula, e você desenhar, sei lá, faz como se fosse o movimento do lápis, aí, o movimento da caneta. Olha que legal. A gente tem isso daqui. Se a gente pegar lá o nosso Stroke, só fazer aqui ele cobrir todo o nosso desenho. Você pode ir removimentando sua máscara aí para chegar no resultado melhor. Muda aqui o Paint Style para Reveal Original Image. Joga em 0 e faz a sua animação. E aí, olha lá, ó, a gente tem a assinatura e o nosso desenho sendo revelado. Legal pra caramba, né? Isso aqui já, ó, eu vejo essas coisas aqui, já vem um monte de possibilidade na minha cabeça. Imagina só
Você quer fazer uma animação de uma raspadinha da sorte? É só você fazer esse efeito virar ao contrário, ó. Você seleciona aqui, opa, botão direito, Keyframe Assistant, Time Reverse, e aí a gente tem a nossa raspadinha sendo apagada aqui. Enfim, possibilidades, coisas que vocês têm que imaginar na cabeça de vocês aí para chegar no resultado legal. Mas um outro detalhe que eu queria passar para vocês é o seguinte. Vocês estão vendo aqui que, ó, não tá tão bonitinho aqui a nossa animação. Quando o A aparece, ele revela umas partezinhas aqui do restante dele, né? Pois é, para você corrigir isso, você precisa de muita paciência, porque você tem que usar o menor brush size possível para conseguir um resultado satisfatório. E aí você tem que alinhar direitinho com o centro da sua imagem para você evitar criar esse tipo de rasura, digamos assim. É bem difícil porque às vezes você acaba apagando partes essenciais aí da sua fonte. Olha só o que eu acabei de fazer aqui, porque eu diminuí o meu brush size, né? Só que se eu aumentar, ele vai revelando umas partes que são desnecessárias no meio da animação. Se você fizer rápido, quase não dá para perceber, ó. Se você fizer aqui com menos de 1 segundo, vai estar rolando tua composição lá, você fez a assinatura bonitinho, tranquilo, ninguém vai perceber. Agora, se você fizer uma animação mais lenta, aí você tem que ir mais devagar, tem que arrumar esses detalhezinhos e ir com bastante calma, tá? E aqui a gente tem, por fim, a opçãozinha de Stroke Sequentially. Lembra do sequencialmente e individualmente? Pois é, vale para cá também, ó. Você pode tirar o Stroke Sequentially e aí ele vai fazer individual ao mesmo tempo. Se você fizer sequencialmente, ele vai fazer individual um depois do outro. Entendeu mais ou menos? Pois é, agora cabe a você brincar um pouquinho com esse parâmetro do Stroke, que ele é bem legal. Cria animações com ele porque vale bastante a pena, o resultado é incrível. Opa, mais um projeto temático aí pra gente continuar vendo um pouquinho sobre esses efeitos de texto que a gente pode brincar aqui dentro do After Effects. E o projetinho dessa vez é esse projeto aqui, um dos mais legais na minha opinião, que a gente vai fazer aqui no curso, né, que eu já preparei, na realidade os mais legais mesmo são vocês que vão fazer, mas das aulas eu acho que é um dos mais interessantes. Vocês estão vendo aqui que ele é um projetinho um pouco mais complexo, eu fiz uma animação de câmera aqui, tem um 3D, tem uma profundidade de campo. Esse não é o foco dessa aula. O material como tá aqui, esse projeto como está, eu vou deixar para vocês baixarem a título de curiosidade, tá? Vocês vão entender o funcionamento desse projeto depois, quando a gente falar de 3D, quando a gente falar de efeitos de finalização, né, como o Depth of Field, a colorização que eu apliquei aqui, enfim, vou deixar para vocês baixarem a título de curiosidade. Porque o que eu quero trabalhar com vocês é o efeito do texto desenhado aqui, ó, esse texto à caneta, olha que maneiro. E é isso aqui que a gente vai aprender nessa aula, tá? Depois, quando você entender direitinho esses outros parâmetros que eu estou dizendo para vocês, né, de câmera e cor, a gente pode até voltar nessa aula aqui e você vai conseguir criar uma composição baseada nessa aqui, só que com um resultado incrivelmente melhor do que esse daqui que eu fiz de exemplo para vocês, tá ok? Mas basicamente, vamos lá, eu vou criar uma nova composição aqui para ficar mais fácil de visualizar. Voltando à quinta série. E vou colocar aqui uma camadinha branca, meio branca, né? E vou colocar aqui o meu texto. Deixa eu só me lembrar qual que era a fonte que eu tinha utilizado ali. É a fonte Chinese Rocks, beleza. E eu vou digitar aqui o meu texto. Jogar ele um pouquinho mais pra cá. Dar um pouquinho mais de tamanho aqui pro meu texto. Isso aqui tudo vocês já sabem fazer. Pegar a fonte Chinese Rocks. Dar uma juntadinha nele ali e beleza. Temos aqui o nosso texto. Agora, pra gente criar aquele efeito, nós não vamos precisar do texto da forma como ele está aqui, uma camada de texto. Também não vamos precisar dele como shape. Vocês viram na última aula como transformar o texto em shape, né? Na última aula não. Na aula onde a gente falou sobre o Eagle lá e tal, né? Então, aqui a gente vai precisar do texto como máscara, tá? Create masks from text. É isso que você vai fazer aí no seu texto. E agora a gente tem uma camada com máscaras. Basicamente, vocês já estão sacando, né? De tanto aparecer máscara aqui nas aulas, vocês já estão sacando para que vai servir a máscara. A explicação
pra valer, eu vou dar no próximo módulo, que é lá que vai interessar bastante pra gente. Mas aqui, ó, a gente tem essas máscaras. É outra forma aí que o After interpreta os caminhos que a gente cria com a caneta. Com essa máscara, nós conseguiremos acessar essa camada aqui, vir até Effect Controls e aqui na aba de efeitos, a gente pode gerar o chamado Scribble. Quando a gente gera o Scribble, você pode selecionar aqui se você quer aplicá-lo apenas a uma das máscaras que você tem selecionado aí na sua camada ou a todas as máscaras. No nosso caso, a gente precisa de todas as máscaras, mas com uma opção, um detalhe importante. Nós precisamos fazer com que essas máscaras, deixa eu até mudar a cor para vocês verem melhor. Espera aí. Olha só, eu coloquei aqui All Masks, né? A gente quer usar todas as máscaras. Só que, olha só, a gente tem a letra O, letra A, R, elas estão preenchidas. E isso não é o que a gente precisa. Então nós vamos mudar para All Masks Using Modes, ok? E aí a gente consegue ter aquele resultado do textinho com os buracos nos seus devidos lugares. Enfim, agora a gente tem alguns parâmetros legais para a gente brincar. Deixa eu colocar aqui na qualidade máxima. E olha só, o primeiro parâmetro é a cor, né? Você pode escolher a cor. Lá eu escolhi um azul bem escuro, né? Tipo caneta Bic desenhando. Sabe quando você estava na quinta série e rabiscava a carteira assim, com caneta Bic? Pois é, tipo isso. Então, e aí você tem também o Fill Type. O Fill Type é bem legal, que você pode escolher onde que esse desenho vai rolar. Vocês estão vendo que o nosso texto está desenhado. Então, você pode mudar aqui para Centered Edge, que agora ele vai desenhar em volta da máscara. Temos Inside Edge, que é na parte de dentro. Outside, que é apenas na parte de fora. Fica bem legal também, né? Fala sério. Tipo um stencil de caneta. Você tem margem da esquerda, margem da direita, que vão dar praticamente o mesmo resultado ali no começo. Mas a gente vai usar o Inside porque é esse resultado que a gente estava procurando, né? Isso aqui que a gente gerou aqui. E aqui a gente tem a nossa animação. Agora, o que a gente pode fazer? Nós temos opções de Edge Options aqui, mas que a gente pode alterar só se você for usar aqui Outside ou Inside Edge. Mas deixa no Inside aí que é sucesso. Você tem propriedades de opacidade, você pode mudar o ângulo do desenho, olha só. Se você acha que um desenho fica mais legal pintado assim de cima para baixo, você que manda. Eu sou um cara que se for desenhar, vou rabiscar, né? No ângulo mais ou menos desse aqui, ó. Negócio quase horizontal, acho que 60 graus é o ideal ali, ó, mais ou menos. É mais ou menos isso. Você pode alterar a grossura, né, do seu stroke, do seu contorno, se você quiser uma caneta bem fininha, olha só, um lapisinho, um grafite bem fininho, ou então uma caneta mais pesada, com mais tinta. Vou deixar aqui em 1. Você tem opções de stroke aqui também, já a gente vai ver. Vou aumentar um pouquinho aqui, ó. 2 está ótimo. Você pode mudar o tanto de curva que você vai ter, ó, se você quer um negócio mais arredondado, ó, com bolinhas. Bem legal o efeito também. Você tem a variação, se você quer que alguns sejam bolinhas, outros não, ó. Aí fica um negócio bem rabiscadão mesmo. Você tem também o espaçamento entre o desenho, se você quiser ele mais separado. Isso aqui fica impressionista. Se você quiser ele mais junto, você pode ir alterando esses valores. O overlapping, né, se você quer que eles saiam para além do limite que as máscaras criaram, você pode mudar esse overlap. Você pode fazer essa variação se você quiser. Enfim, legal brincar com esses parâmetros aí para alcançar resultados bem diferentes aí pro que você quiser, tá? Mas ó, aqui tá bem rabiscadinho e tal. E agora a gente tem aqui o parâmetro central de todas essas aulas que a gente tá vendo. Até agora, todas têm isso, né? Start e End. Eu já vou assumir que você já sabe isso. Não preciso mais ficar falando para que serve Start e End, né? Então vamos lá, vamos criar a animaçãozinha aqui, ó. End no 0% inicial, depois a gente joga ele no 100%. E aí a gente tem a nossa animação. Opa, eu coloquei aqui no third, não dá pra ver. Mas olha lá. Bacana, né? Então é isso aí, ó, a animação de desenho tá pronta. E aí você tá vendo que o mais legal é que a animação do texto, a animação secundária do rabisco continua.
E isso você consegue alterar através do wiggles per second. Se você quer mais wiggles, você aumenta esse valor e ele vai ficar mais rápido, ó. Se você quer menos, você diminui o valor. Ele vai mexer mais devagarzinho. Se você quiser o wiggles, se você quiser deixar o texto estático, você coloca o wiggle type em static e aí ele fica literalmente desenhado. Se você quer ele pulando, você pode colocar no jump, que ele vai ficar pulando assim, de tempos em tempos. Mas o mais legal é o smooth, né, que vai fazer esse resultado mais orgânico. Enfim. E aqui você tem onde você quer compor, né? Se você quer colocar na imagem original, revelar a imagem original, né? Você pode fazer uma revelação, tipo aquilo que a gente fez lá com o stroke. Você lembra do stroke? Então, reveal original image, mesma coisa do stroke, ok? O onTransparent faz ele assumir aqui os parâmetros que você aplicar dentro do efeito, tá? Bom, mas basicamente é isso que você faz para criar aí o seu efeito de texto sendo rabiscado, sendo escrito, né? Efeito que a gente chama de scribble. E aí, cabe você e sua criatividade chegarem numa composição como essa daqui. Essa composição com câmera e adjustment layer, como eu já falei, vocês vão aprender tudo isso no decorrer do curso, fiquem absolutamente tranquilos. Mas se vocês ficaram incentivados com aquilo que eu estava falando sobre curiosidade, vale a pena baixarem esse arquivo aqui e brincarem aí no After Effects de vocês, tentarem descobrir como que eu cheguei nesse resultado e irem aprendendo também por conta própria. Eu vou estar sempre aqui para tirar as dúvidas de vocês e, como eu já falei, não esquentem que vocês vão aprender tudo isso ainda no decorrer desse curso, beleza? Vamos lá, nossa última aulinha aí brincando com textos. Agora eu vou mostrar para vocês duas formas interessantes da gente criar um relógio aqui dentro do After Effects. Na realidade não um relógio, mas um timer, né? Um timer digital, onde a gente consegue fazer com que o texto seja modificado conforme o tempo, dessa forma delimitando ou imitando, na realidade, um contador, sabe? Tipo uma contagem regressiva. É isso. Então para isso eu criei essa bombinha aqui, ó, que tá inclusive um pouco agitada, né? Ela tá aumentando e diminuindo de tamanho. Isso aqui, como vocês estão vendo, ó, criei um objeto nulo e joguei na minha bomba. Fiz isso daqui com um loop out, ping pong, tudo isso que vocês já sabem. E aí, ó, a bombinha tá aumentando e diminuindo de tamanho. Então, o que que a gente vai fazer? Vamos colocar aqui nesse contador um timer para essa bomba explodir, né? E a primeira forma que eu vou ensinar vocês a fazerem isso é manualmente. Como a gente tem apenas 10 segundos para animar, a gente pode fazer o seguinte. Primeiro, deixa eu colocar o meu textinho aqui. Vou colocar aqui 0010. Que esse aqui é o tempo que falta para a bomba explodir, né? E aí eu vou selecionar uma fonte, deixa eu ver, acho que eu tenho uma LCD aqui, ó. Essa fonte que é bem legal. Vou escolher a cor branca aqui para ficar mais visível. Beleza. Agora o que que a gente vai fazer? Nós vamos animar o parâmetro de Source Text. Source Text, quando você ativa a animação dele, ele vai criar sempre keyframes no formato hold. Você já sabe por que é o formato hold. E a cada momento que você troca o texto, ele vai criar um keyframe para você com esse novo texto. Olha lá, ó. Agora a gente tem um keyframe em hold aqui. E aí você vai fazer isso que eu acabei de fazer. Ó. A cada 1 segundo, você vem aqui e troca o número e vai diminuindo até ele chegar no final. Se você quiser fazer o processo contrário, é simples e óbvio, né? É só você colocar os números subindo, tipo 1, 2, 3, e não 5, 4, 3, 2, 1, como eu estou fazendo aqui, né? Isso eu nem devia ter falado, mas enfim. Tá aí, ó. Criamos uma animação do timer diminuindo. Olha que legal. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e volta pro começo. A bomba não explode. Mas beleza. Aqui deixa eu só linkar primeiro meu texto aqui, né, pro objeto nulo, para ele animar junto com a bombinha, né? Agora, ó, agora sim, tá aí bonitinho o nosso timer. Viu que simples? Só que agora você imagina se você fosse fazer uma animação de tipo 30 segundos.
e tivesse que ficar fazendo esses 30 keyframes aqui. Complexo, né? Então, e o After Effects tem uma coisa que é bem legal também, que ele permite, que na realidade ele já tem salvo aqui no interior dele, digamos assim, que é um preset de contador, que às vezes, né, você precisa fazer uma coisa mais longa. Então, você pode usar aqui esse preset. Só você procurar por Numbers aqui na janelinha de Effects and Presets. Quando você der um duplo clique, ele vai adicionar aí uma das camadas. É legal você criar uma camada de sólido, aí algo assim, para você poder aplicar esse Numbers aqui para o seu sólido. E aí, você pode escolher a sua fonte aqui nessa janelinha que se abrir. Você pode escolher o estilo, deixa o alinhamento aí no centro e dá um OK. Agora a gente tem aqui o nosso texto aqui no centro, como vocês estão vendo. Você pode escolher uma cor para ele, vou colocar aqui a cor branca. E para você criar um contador da mesma forma como a gente criou aqui para a bomba, você vai mudar o tipo dele para time. Dessa forma você tem o tempo ali, que você pode alterar através desse valor aqui, ó, Value Offset Random. E é legal que você pode adicionar uma expressão aqui dentro para fazer com que o tempo passe de acordo com o tempo passando aqui dentro da nossa composição. Aqui você consegue posicionar o seu número onde você quiser. Não esquece de linkar aí o White Solid com o objeto nulo, que aí ele vai subindo e descendo, beleza? Mas aí é legal que você pode apertar Alt aqui e adicionar uma expressão para o Value Offset. Por exemplo, time 50. Time vezes 50 no caso, né? E aí, ó, o tempo vai passando ali. Se você colocar um valor menor, tipo 5, o tempo vai passando mais devagar. Se colocar um valor tipo 2, olha lá, 1,2, 1,2 seria mais devagar. Aí a velocidade de 1 segundo passando aí no nosso timer. E automático, vocês viram? Não precisei fazer nada, só coloquei a expressãozinha. E aí, dá para você colocar um valor negativo, se você quiser o contador começar depois, né? Ó, ele faz ao contrário, ele começa em 23,59 na realidade, né? Porque aqui a gente está usando a versão time. Se você mudar isso aí para, por exemplo, timecode, a gente tem mais casas decimais. Isso aqui é facilmente escondível, né? Dá para você esconder isso aqui com uma máscara, tranquilo, porque não tem como a gente tirar por aqui, não de uma forma acessível para todo mundo. E aí você faz o tempo rolar ali também tranquilo. Enfim, só mais uma possibilidade que você tem aí para criar esses timecodes. Bem legal, né? Fica aí então de possibilidades para vocês.